Olá, meu nome é Daniel, sou professor de matemática aqui do time Madame e a aula de hoje é uma continuação, é a segunda parte sobre funções quadráticas. Então, pessoal, para você que estava assistindo a primeira parte sobre funções quadráticas ou função polinomial do segundo grau, nós terminamos essa última aula, falando sobre as propriedades da parábola. Como eu disse, toda função polinomial de segundo grau, a sua curva em um plano cartesiano é denominada de uma parábola. Tá? Se somente se. Se você vê uma parábola, uma função parabólica, você pode deduzir que essa função é uma função quadrática ou uma função polinomial de segundo grau. Então nós já vimos três propriedades. A primeira propriedade é a propriedade do termo independente, que é muito simples e utilizado em todas as funções polinomiais. Se você vê uma parábola, que é uma função quadrática, ax² mais bx mais c, obviamente com a diferente de zero, se não é uma função de primeiro grau, ela vai ter essa cara aqui, certo? E esse carinha aqui, ó, esse pontinho aqui, ele tem a ordenada, logicamente a abscissa é zero, e a ordenada igual a c. Esse é o pontinho 0 e c. O c é justamente o termo independente da parábola. Tá? A gente também viu outra propriedade, a propriedade da concavidade. A parábola pode ter a concavidade para cima, voltada para cima, e a concavidade voltada para baixo. O que determina a concavidade da parábola é justamente o A da parábola. Então, nesse caso aqui, a gente percebe que a gente tem uma parábola com A positivo, porque a concavidade está voltada para cima. Tá? Então, para esse caso aqui, o A é maior que zero. Muito bem. A terceira propriedade foram os tipos de gráfico. Eu desenhei 6 tipos de gráfico aqui no quadro. Eu desenhei os 3 gráficos com concavidade para cima, os 3 com concavidade para baixo. E cada um dos 3 tinha o delta positivo, que é esse caso, onde a parábola intercepta o eixo x em 2 pontos distintos, ou seja, a parábola tem 2 raízes reais e distintas. Eu desenhei um gráfico em que a parábola só encosta no eixo x, ou seja, a parábola tem um delta igual a zero, ela tem 2 raízes reais e iguais. E eu desenhei um gráfico em que a parábola não encosta no eixo x, ou seja, o delta é menor que zero, ou seja, a parábola não possui raízes reais. A função não possui raízes reais. Tá? Esse é um caso claro que, como a parábola intercepta em 2 pontos distintos do eixo x, as abscissas desses pontos, x1 e x2, são justamente as raízes dessa parábola. Além de dizer que o A é positivo, eu também posso dizer que o delta é maior que zero. Ou seja, que b² menos 4ac é positivo. Agora nós vamos para a quarta propriedade, creio eu que seja a mais importante do aluno entender. Não é decorar, entender, porque decorar ela não vai fazer muito sentido. Você não vai resolver questões por meio dessa propriedade, mas você tem que entender que ela vai ajudar muito. Tá? É o seguinte, toda parábola que é uma função, porque existem parábolas que não são funções, que se estuda só em geometria analítica. Tá? Para nós, toda parábola vai ser função, vai ser uma parábola ou com cavidade para cima ou para baixo. Tá? Não vai ser nunca uma parábola rotacionada, que nesse caso não seria função, porque nós discutimos qual a definição de função na aula passada. Né? Toda função é definida como a associação de um conjunto A domínio e um conjunto B contra domínio, sendo que todo elemento de A se associa com o único elemento de B. Ou seja, todo elemento de X tem que se associar com o único elemento de Y. Repare que eu posso ter um elemento de Y com 2 associados com 2 elementos de X. Isso pode ocorrer. Um de Y associado com 2 de X. Mas nunca um de X associado com 2 de Y. Certo? Então toda parábola que é uma função, certo? Ou seja, que pode ser escrita da forma ax² mais bx mais c, ou ela vai estar assim, ou ela vai estar assim, ou com cavidade para cima ou para baixo, e ela sempre vai ser simétrica. Então vamos repetir. Toda parábola sempre é simétrica. Agora, toda parábola que é uma função, ela também sempre é simétrica e seu eixo de simetria é sempre paralelo ao eixo das ordenadas. O seu eixo de simetria é sempre paralelo ao eixo das ordenadas. Toda parábola é simétrica.
toda parábola que é uma função, o seu eixo de simetria é sempre paralelo ao eixo das ordenadas, passando pelo vértice da parábola. Então, ó, esse carinha aqui, esse pontinho aqui, a gente chama de vértice, certo? Então, o eixo de simetria da minha parábola é esse aqui, ó. Nesse caso, é uma função, e olha como é paralelo, tá vendo? Ó? Então, eu vou continuar aqui fazendo, tá? Eu dei uma apagadinha aqui na parábola, só pra gente continuar a questão aqui, tudo bem? Então, esse pontinho aqui, a gente chama ele de vértice. Vou chamar de V de vértice. Então, esse aqui é o eixo de simetria. Agora, o que isso me ajuda a resolver questões? Primeiro, vamos entender o que é um eixo de simetria. Nós, seres humanos, né, homens, mulheres, nós somos simétricos. Acho que vocês estudam isso em biologia, né? Nós temos uma simetria bilateral. O que é uma simetria bilateral? Né? Se nós traçarmos um eixo aqui cortando a gente aqui, tudo bem? A gente vai ver que o nosso lado direito é exatamente o espelho do nosso lado esquerdo e vice-versa. Tá? Então o eixo de simetria ele trabalha como se fosse um espelho plano. Na física vocês também estudam isso. Né? Se um objeto se olha em um espelho plano, ele vê a sua imagem lá, né, virtual, lá dentro do espelho plano. E a distância do objeto ao espelho é exatamente a distância da imagem ao espelho. Né? Essas distâncias são iguais, certo? Então, uma parábola tem uma simetria bilateral. Se você pegar um objetozinho aqui, ó, peguei esse objeto, esse pontinho. Na hora que ele se olha no espelho, olha a distância dele, ó. É essa, não é? Quem que ele vai ver do outro lado? A imagem dele. Estão vendo? Ó? Então, se esse ponto aqui se olha no espelho, vou chamar esse ponto aqui qualquer de ponto A, ele vê um ponto A', assim que a gente usa na física, né? Objeto, imagem. E esse aqui é o espelho, né? Certo? E essa distância aqui, ó, é exatamente igual a essa distância aqui. Tá? E qualquer ponto que eu pegue, ele vai ter um simétrico. Se eu pegar um ponto B, quem é o simétrico dele? Ó, olha que legal, ó. É o B'. Tá vendo? Tá? Então, essa distância aqui, ó, é exatamente igual a essa distância aqui. Muito bem. Professor, e o que isso me ajuda? Primeiro, um detalhe que eu não comentei. O único ponto que não possui um simétrico é o vértice. Porque o vértice está em cima do espelho. Então, ele não consegue se olhar no espelho. Qualquer outro ponto possui o seu simétrico. Assim como se eu pegar um ponto do lado de cá, né, do lado direito da parábola, o simétrico dele está do lado esquerdo da parábola. Então, dois pontos muito especiais são as raízes. Porque no momento que as raízes se olham no espelho, certo? A distância delas até o espelho é exatamente igual à distância da outra raiz até o espelho. As raízes, elas são sempre objeto e imagem. Na hora que uma raiz se olha no espelho, o que ela vê é a outra raiz. Então, o que a gente pode concluir? Que essa distância aqui, ó, vou chamar de D, é exatamente igual a essa distância aqui, ó, que eu vou chamar de D. Bom, a partir daí a gente concluiu então que essa distância é igual a essa. Agora, quem é essa abscissa aqui, ó? Como eu disse agora há pouco, se esse ponto é chamado de vértice, ele tem uma ordenada e uma abscissa. Ou melhor, dizendo na ordem, uma abscissa e uma ordenada. Que geralmente as questões chamam de x do vértice e y do vértice. Concordo? Então, esse pontinho aqui, ó, ele tem uma abscissa chamada de x do vértice. Certo? Então, dá para eu calcular ou descobrir quem é D. Olha como é que eu vou fazer. D é igual. Se eu quiser considerar o x do vértice e o x1, eu posso falar que é x do vértice menos x1. Isso é o D. X do vértice menos x1. Isso é D. Agora, se eu quiser fazer a análise do outro lado, eu posso falar que o D, ele é o x2 menos o x do vértice. Tá vendo? X2
menos o x do vértice. Então eu posso falar também que D é x2 menos o x do vértice. E com essa igualdade aqui, ó, passa o x do vértice para cá e passa o x1 para lá. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes o x do vértice é igual ao x1 para lá, vai ficar x1 mais x2. Ou seja, o x do vértice ele pode ser calculado como a média aritmética entre as raízes. O que muitos alunos não utilizam no dia a dia, sendo que é uma das melhores formas de se calcular o x do vértice. É saber que ele é a média aritmética entre as raízes. É uma raiz mais a outra dividido por 2. É saber que ele é uma raiz mais a outra dividido por 2. Gente, tem várias questões que você sabe as duas raízes da parábola e fica fazendo conta para achar x do vértice. Falou que a parábola tem raízes 5 e 15. Qual o x do vértice? É o 10. Tem raízes menos 1 e 4. Qual o x do vértice? Menos 1 mais 4, 3. Sobre 2, 3 meios. É bem rápido se você utilizar isso aqui. Eu sei que muitos alunos não sabem isso aqui, ou não lembram isso aqui, ou dificilmente usam isso aqui. Por quê? Porque eles já estão marcados com o que eles aprendem na escola, que é isso aqui, ó. A soma das raízes x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Então ele vem aqui em cima, ó, onde está x1 mais x2, ele substitui por menos b sobre a. E olha como é que fica. O x do vértice pode ser calculado como menos b sobre 2a. Ah, professor, eu só aprendi assim, eu só gosto de usar assim. Pois é, se você só gosta de usar assim, lamento, porque muitas das questões você vai resolver muito mais rápido se você lembrar disso. O x do vértice é a média aritmética das raízes. Lógico que não custa nada você relembrar, já que você já sabe que o x do vértice também pode ser calculado como menos b sobre 2a. Tá? Então, essa daqui é a primeira conclusão que nós tiramos da simetria da parábola. Dado que uma parábola é simétrica, ela possui um vértice, o eixo de simetria passa por esse vértice. Esse vértice ele possui um ponto cuja abscissa x do vértice ordenada é y do vértice, e o x do vértice pode ser calculado por meio dos coeficientes da parábola, como menos b sobre 2a, ou por meio das raízes da parábola, que é a média aritmética das raízes, x1 e x2. x1 mais x2 sobre 2, repara que o x do vértice está bem no meio, bem no ponto entre o x1 e o x2, certo? Uma segunda pergunta que fica é: professor, me ensinaram na escola que eu tenho que saber calcular o x do vértice, mas eu tenho que saber também calcular o y do vértice. Se você prolongar aqui, ó, vou até fazer, vou ver aqui, eu vou fazer, eu acho, de vermelho aqui, para não confundir com o eixo de simetria. Se você prolongar aqui, esse é o x do vértice. E essa ordenada aqui é o y do vértice. Como que eu faço para calcular esse y do vértice? Então você vai lembrar de definição de função. A definição de função te diz o seguinte: todo elemento do domínio que você aplica na função, a função devolve um elemento do contradomínio, necessariamente um elemento da imagem, né? Porque se ela está devolvendo aquele elemento, o elemento tem que pertencer à imagem. Então, a função é como se fosse o liquidificador. O liquidificador faz o quê? Qual a função dele? Fazer suco. Então você joga um abacaxi nele, ele bate o abacaxi e vira um suco de abacaxi. Você joga a laranja nele, ele bate a laranja e vira um suco de laranja. Não é isso? Se você jogar o x do vértice na função, ela vai bater o x do vértice e vai cuspir o quê? O y do vértice. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou jogar o x do vértice na função e vou ver o que ela vai cuspir. Vamos calcular então o y do vértice. Se eu substituir o x do vértice na função, ele vai aparecer aqui, vai aparecer aqui, vai aparecer aqui, e essa conta tem que dar quanto? Y do vértice. É assim que funciona a função. Na hora que você joga alguém do domínio nela, ela cospe o elemento associado do contradomínio, necessariamente o elemento da imagem.
Então a conta é bem simples. Se eu substituir x do vértice na função, a função tem que me devolver o y do vértice. Porque a função passa por esse ponto, passa por esse par ordenado. X do vértice, y do vértice. Substituir x do vértice na função, a função tem que devolver o y do vértice. Então eu vou desenvolver essa conta. Muitos alunos nunca devem ter feito isso. Aconselho fazer uma vez para você entender de onde vem o cálculo do y do vértice. Então a conta vai ficar assim. A vezes x do vértice ao quadrado mais b vezes, no lugar do x vai aparecer x do vértice, mais c, isso é igual a y do vértice. Então eu vou desenvolver essa conta. Mas como você vai fazer a partir daí? Uai, eu acabei de descobrir que x do vértice é menos b sobre 2a. Então vai ficar assim, ó. A, abre parênteses, só para facilitar o entendimento do aluno, ó, é menos b sobre 2a ao quadrado. Mais b vezes, quem que é o x do vértice? Menos b sobre 2a. Mais c, isso aqui é igual a y do vértice. Vou parar de usar duas cores agora, porque eu acho que agora deu para o aluno entender. E agora eu vou trabalhar essa conta, eu vou desenvolver essa conta. Elevar o número ao quadrado é elevar cada um dos termos aqui ao quadrado, e esse menos vai embora porque ele, né, cancela porque é ao quadrado aqui. Aqui vai ficar ao quadrado, se eu não me engano, vai ficar assim, ó. B ao quadrado sobre 4A. Ah, professor, mas não era para ser sobre 4A quadrado? Era, mas já cortou com esse A aqui. Esse B vai ficar assim, ó, menos com menos, menos B ao quadrado sobre 2A. Mais C é igual a Y do vértice. Tá? Então, ó, repara que aqui o denominador é 4A, que é 2A. Então tem que tirar aquele famoso MMC, certo? Então eu vou ensinar um truque aqui para vocês. Olha o truque. Não é bem truque não, né? Mas é uma malandragem aqui. Para esse 2 virar 4, basta você multiplicar em cima e embaixo por 2, ó. Então apaga esse 2, apagou esse 2, coloca 4. Pode isso, professor? Pode, desde que você coloque um 2 aqui em cima, ó. Certo? 2 sobre 4 continua dando 2 aqui embaixo. Então vai ficar 4A, 4A, subtração de frações com denominadores iguais, é só conservar o denominador. B quadrado menos 2B quadrado é menos B quadrado, mais C. Isso é igual a Y do vértice. Ah, professor, agora o denominador aqui é 4A e aqui é 1. Como é que eu faço a soma? Simples, né, gente? Só tirar o M, MC, o mínimo múltiplo comum. Mas, vou ensinar de novo a malandragem aqui, ó. Você não precisa de um 4A aqui embaixo? Olha o que você faz. Coloca ele aqui embaixo, 4A. E coloca ele aqui em cima, ó. 4A. Denominadores iguais, certo? Então, qual o denominador final aqui? 4A, certo? Menos B quadrado, menos, ou melhor, mais 4AC. Isso é igual a Y do vértice. Se você deve estar lembrado aí da aula anterior, né, esse carinha aqui, ele parece muito com alguém que a gente discutiu já. Ele parece com discriminante, com delta. O delta é B quadrado menos 4AC. Então, se você colocar o menos em evidência, vai ficar assim, ó. B quadrado menos 4AC sobre 4A é igual ao Y do vértice. Então, o Y do vértice, ele pode ser calculado da seguinte maneira. Olha que legal isso aqui, ó. Se a gente fizer uma pequena setinha aqui para chamar bem a atenção, ó. Como é que eu posso calcular o Y do vértice? A gente pode fazer a seguinte continha, ó. O Y do vértice é menos delta, que é o discriminante, sobre 4A, certo? Então, alguns alunos decoram isso aí, que o delta pode ser calculado assim, tá? Mas eu vou chamar a atenção de vocês para um detalhe.
Eu sei que muitos alunos gostam de calcular o y do vértice assim, menos delta sobre 4a. Contudo, eu vou ser mais radical do que deveria, mas é a pior maneira de se calcular o y do vértice. Tá? Eu nunca faço isso. A melhor maneira de calcular o y do vértice é fazer o que eu acabei de fazer. Calcula o x, que é fácil de calcular. Na hora que você calcula o x, ou a média aritmética das raízes, ou menos b sobre 2a, calcula o x e substitui o x da função. Se você fizer isso, você vai ter o y do vértice. Professor, mas aqui é uma conta só. Certo? Aqui são duas, você tem que fazer um depois do outro. Mas em geral essa conta é difícil. Porque se a função ela tiver números muito grandes aqui, ó, você vai ter que fazer b quadrado menos 4ac. Se esse b for um número enorme, você vai ter que fazer ele ao quadrado. Depois você tem que fazer o produto de a, b e c. Depois tem que fazer a subtração desses caras. Então, em geral, é melhor calcular o x do vértice. Em geral, porque eu estou sendo bonzinho, né? Mas 100% das vezes é melhor calcular o x do vértice, tá? E substituir na função. No Enem, você nunca teve problema com isso, que em geral as questões do Enem sempre tem números legais. Então a conta tanto faz. Você acaba fazendo com a mesma rapidez, calculando o x do vértice, substituindo ou calculando por meio de calcular o y do vértice menos delta sobre 4a. Mas, em alguns outros vestibulares, quem faz a questão acaba fazendo uma brincadeirinha maldosa aí, que ele coloca números muito feios e pede para calcular o y do vértice. Aí o aluno vai por esse meio aqui e acaba se embolando nas contas, que as contas ficam bem feias. Sendo que desse jeito aqui, calculando aqui, dificilmente vai dar feio. Calculando o x do vértice e substituindo na função. Muito bem, nós falamos muito disso, né? Acho que isso aqui talvez seja o tema mais importante de função de segundo grau, ou função polinomial de segundo grau, que é o cálculo do x do vértice e do y do vértice. Mas agora nós temos que ver exemplos. Então vejamos algumas questões que cobram isso aí. Primeira questão da aula de hoje, e novidade, hein? Eu vou fazer uma questão da prova da UVV. Inclusive nós temos uma apostila da UVV para vender aqui com as provas antigas. Vou fazer uma questão bem legal da prova da UVV, que vai mostrar justamente a melhor forma de calcular o y do vértice, que não é utilizando a fórmula menos delta sobre 4a. A questão é da prova da UVV de 2012/1. É uma prova um pouquinho antiga, mas uma questão legal. Olha só. Um projétil foi lançado de uma plataforma de 215,6 metros de altura, com uma velocidade inicial de 98 metros por segundo. A equação que descreve sua altura S de t em metros em função do tempo t em segundos é dada por S de t igual a menos 4,9t ao quadrado mais 98t mais 215,6. A altura máxima atingida pelo projétil foi de... Então, letra A, 326,4 metros. Letra B, 509,3 metros. Letra C, 705,6 metros. Letra D, 834,2 metros. Letra E, 922,8 metros. Questãozinha legal da UVV, parece até uma questão de física. Só não é uma questão de física porque a UVV deu a função horária, né? A função do espaço em função do tempo. Nós chamamos de função horária do espaço, certo? Então ela deu essa função horária. Perceba que o A é negativo, né? Menos 4,9, que é justamente daquele AT quadrado sobre 2. O A na aceleração, em geral a gente coloca a aceleração da gravidade 9,8. 9,8 sobre 2 é 4,9. Ou seja, provavelmente a UVV tirou essa questão de uma parte física, de algum livro de física, ou elaborou pensando na física. Certo? Como o objeto é lançado no espaço, né, no ar, a gravidade é a gravidade da Terra, mesmo terrestre. Certo? Então, está aqui a função horária. Como o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Certo? Então, a função tem um ponto de máximo. Certo? Ela tem um ponto de máximo, significa que existe uma altura máxima que esse corpo, que esse projétil pode atingir. Tá? Então, eu vou até escrever isso aqui. Ó. Como A menor que zero, então existe um ponto
de máximo, certo? E é justamente isso que a UVV quer que você responda. Qual é a altura máxima atingida pelo projétil? Uma dúvida que os alunos têm em geral é: professor, quanto que eu tenho que calcular o x do vértice ou o y do vértice? É só você saber identificar na função. Se o x é o tempo e o y é o espaço, é a altura, se ele pedisse em qual tempo o projétil atinge a altura máxima, ele pediria o x do vértice. Agora, se ele pede qual é a altura máxima atingida pelo projétil, ele está pedindo o y do vértice. Então, algum aluno desavisado vai direto já para a formulazinha, certo? Qual a formulazinha que ele está acostumado a trabalhar? Ele vem aqui e faz isso aqui, ó. Ah, professor, me pediu o y do vértice. Então eu vou vir aqui, ó, menos delta sobre 4a. E vai vir aqui, ó, se você perceber bem pela função, isso aqui vai ficar assim, ó, menos b quadrado menos 4ac sobre 4a. Certo? Então, se você olhar a função, o b é 98, então ele vai fazer menos 98 ao quadrado. Quem é o a? 4,9. Quem é o c? 215,6. Você vai ficar menos 4 vezes menos 4,9 vezes 215,6. Se você quiser colocar até como um colchete aqui, ó, para separar dos parênteses aqui dentro, certo? Dividido por 4 vezes menos 4,9, que é o a. Olha que continha legal de se fazer. 98 ao quadrado menos 4 vezes 4,9 vezes 215,6. Gente, ó, acho que não é legal fazer essa conta não, tá? Então nós vamos abandonar essa resolução. Como eu disse para vocês, quase nunca, para não dizer nunca, é legal calcular o y do vértice por meio dessa forma. Então nós vamos abandonar isso daqui, ó. Vou fazer até um xizinho aqui que nós vamos abandonar essa resolução. Vamos fazer a resolução que eu disse pra gente fazer. Olha que legal. Primeiro vamos fazer o quê? Vamos calcular o x do vértice. Olha como é fácil calcular o x do vértice. Menos b sobre 2a. Bem simples, ó. Menos, quem é b? 98. Quem é a? Menos 4,9. Olha que legal. 4,9 vezes 2, esse menos com esse menos some, 98 dividido por 9,8. Olha, sorte? Não, não é sorte. A questão está aí para dar certo. 98,9,8 é 10, gente. Ou seja, o x do vértice é igual a 10 segundos. Né? A gente pode até escrever aqui melhor para o aluno não confundir. O tempo que o objeto demora para atingir a altura máxima é um tempo do vértice. Esse tempo do vértice é exatamente igual a 10 segundos. Tá aqui, ó. E agora, o que eu faço? O segundo passo. Olha como a continha é bem mais simples do que aquela lá, hein? Qual é o segundo passo? Substituir o x do vértice na função. Então você vem calmamente aqui e joga, ó, S de 10. Se eu jogar 10 na função, vai ficar como? Ó? É igual a menos 4,9 vezes 10 ao quadrado, mais 98 vezes 10, mais 215,6. Olha que legal. 10 ao quadrado é quanto? 100 vezes 4,9. A gente vai descobrir que o S de 10 é igual a menos 490, mais 98 vezes 10, 980, mais 215,6. Então, ó, 980 menos 490 dá 490. Então, isso aqui vai ficar 490 mais 215,6. 400 mais 200 vai dar 690 mais 15, 105, 705,6. S de 10 é igual a 705,6 metros.
que é justamente a altura máxima. Então eu vou escrever aqui, ó, a altura máxima atingida pelo projétil é igual a 705,6 metros, que é justamente a letra C da questão. Segunda questão da aula de hoje, Enem PPL 2013. Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidades de unidades variáveis. O lucro obtido é dado pela expressão L de x é igual a menos x quadrado mais 12x menos 20, onde x representa a quantidade de bonés contidos no pacote. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo um lucro máximo. Para obter o lucro máximo nas vendas, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual a letra A, 4, letra B, 6, letra C, 9, letra D, 10, letra E, 14. Então, pessoal, essa é uma questão muito simples que é inadmissível você errar ou mesmo demorar para resolver uma prova do Enem, para quem quer fazer uma prova do Enem boa, obviamente. É uma pergunta direta. Qual é a quantidade de bonés que deve ser produzida para gerar o lucro máximo da empresa? A função lucro é essa. O lucro em função do número de bonés é menos o número de bonés ao quadrado, mais 12 vezes o número de bonés menos 20. Muitos alunos, mesmo assim, têm dificuldade. Professor, ele quer o x do vértice ou o y do vértice. Vou repetir isso mais uma vez. O x representa o número de bonés. O y representa o lucro. Se ele pede qual é o número de bonés para gerar o lucro máximo, ele quer o x do vértice. Então essa pergunta, isso aqui pode até ser feito na cabeça do aluno, mas isso aqui tem que estar bem claro. O que o x representa, o que o y representa. Então você vem cá, se ele quer o número de bonés para gerar o lucro máximo, ele quer que você calcule o x do vértice, que a gente já aprendeu, que é menos b sobre 2a. Então, olhando a função, a gente conclui o quê? Que o b é 12, então menos o 12, e o a é menos 1, hein? O a é menos 1. 2 vezes menos 1. Então isso aqui vai ficar igual a 6. O x do vértice é igual a 6. Ou seja, para que a fábrica tenha o lucro máximo, o número de bonés produzidos deve ser igual a 6 bonés. Isso é bem importante que o aluno saiba o que ele está calculando. E essa alternativa, com 6 bonés, você encontra na letra B. Terceira questão da aula de hoje, Enem 2015. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão T de H é igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. E nesse momento ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Então, temperaturas negativas, classificação muito baixa, temperaturas entre 0 e 17 graus Celsius, baixa, temperatura em 17 e 30 graus Celsius, média, entre 30 e 43 graus Celsius, alta classificação, e a temperatura maior 43 graus Celsius, muito alta, deu a classificação. Quando o estudante obtenha o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como letra A muito baixa, letra B baixa, letra C média, letra D alta, letra E muito alta. Novamente, é uma questão de ponto de máximo e ponto de mínimo. Então essa é uma função de temperatura em função de horas, certo? Um aluno deixa uma quantidade de bactérias se reproduzindo numa estufa e a questão nos diz o seguinte: quando a temperatura for máxima, o número de bactérias dentro da estufa será máximo. Então repare a pergunta é a seguinte: qual é a temperatura em que
a quantidade de bactérias é máxima. Repare que a temperatura é o Y, H é o X, o número de horas é o X. Ou seja, se ele pede qual é a temperatura máxima, ou seja, qual é a temperatura para que o número de bactérias seja máximo, a gente tem que calcular o Y do vértice, certo? Repare que essa função é uma função com cavidade para baixo, porque o A é negativo, então é claro que nós temos um ponto de máximo, certo? Então qual é o Y, ou a ordenada, ou o Y do vértice desse ponto de máximo? Gente, por favor, não confundam quando tem que calcular o Y ou quando tem que calcular o X. Por favor, não confundam isso. Então vamos calcular o Y do vértice? Então o aluno vai querer calcular o Y do vértice assim, ó, né? Menos delta sobre 4A. Aprendemos na aula de hoje que nós não vamos fazer isso aqui, tá? Nós vamos calcular de outra forma. Ah, professor, eu gosto de fazer isso. Toma cuidado, tem questões que vai ser difícil fazer isso aqui, tá? Vamos calcular da forma que a gente aprendeu hoje. Primeiro a gente calcula o quê? O X do vértice. Quem é o X do vértice? O X do vértice é menos B sobre 2A. Quem é o X do vértice? Menos o B 22. O A é menos 1. Por favor, não esqueçam de colocar como A menos 1. Não é só 1, certo? Menos com menos cancela. Observe que o X do vértice é igual a 11 horas. Então, daqui a 11 horas, a temperatura será máxima, certo? O que a questão nos pede não é o número de horas, e sim qual é a temperatura máxima. Então, eu vou substituir na função temperatura o tempo de 11 horas. Olha que simples vai ficar, ó. É igual a menos 11 ao quadrado mais 22 vezes o 11 menos 85. E aí fica tranquilo, gente, porque 11 ao quadrado é 11 vezes 11. 22 vezes 11. Colocando 11 em evidência, vai ficar 22 menos 11, certo? É 11. Então isso aqui tudo é 11 ao quadrado. Não sei se vocês conseguem enxergar isso, porque o 22 é 2 vezes 11. 11 vezes 11 é 11 ao quadrado. 2 vezes 11 ao quadrado menos 11 ao quadrado é 11 ao quadrado. Tá? Você pode fazer com calma a conta também. Menos 85. 11 ao quadrado é 121. 121 menos 85, você vai perceber que o T de H vai ser 21 mais 15, que é igual a 36 graus Celsius. Certo? Então, essa é a temperatura máxima que a estufa atinge quando o número de bactérias vai ser máximo. É justamente o que a questão pergunta. Se você voltar na tabela e olhar a quarta classificação, que é considerado como alta, certo? A temperatura está entre 30 e 43 graus Celsius, que é a nossa temperatura aqui, ó, 36 graus Celsius. Então a classificação é alta. O que nos garante, como alternativa correta, a letra D. E a última questão da aula de hoje, a questão número 4, foi de um Enem cancelado de 2009. A empresa WQTU Cosmético vende um determinado produto X, cujo custo de fabricação de cada unidade é dado por 3x² mais 232. E o seu valor de venda é expresso pela função 180x menos 116. A empresa vendeu 10 unidades do produto X. Contudo, a mesma deseja saber quantas unidades precisa vender para obter um lucro máximo. A quantidade máxima de unidades a serem vendidas pela empresa WQTU para a obtenção do maior lucro é letra A 10, letra B 30, letra C 58, letra D 116, letra E 232. Essa é uma questão bem manjada aí para vestibulares. É uma questão que trabalha com o custo de uma empresa e a receita de uma empresa e pergunta qual deve ser a produção máxima para gerar um lucro máximo, certo? Então o aluno já não tem a função de cara, já não é dada a função de cara, ele tem que montar a função. O que não é difícil, desde que ele saiba que lucro é receita menos custo. Então o custo da empresa é essa daqui, esse aqui, ó, essa funçãozinha, 3x² mais 32, função de segundo grau, e a receita é 180x menos 116.
Repare que essa é uma função polinomial do primeiro grau, essa é do segundo grau. Então nós vamos montar a função lucro, que é receita menos custo. O lucro em função da quantidade produzida é igual. Receita, 180x menos 116. Menos custo, abre parênteses, 3x² mais 232. Tem que fazer a distributiva aqui, o chuveirinho, não é isso, gente? Então vai ficar assim, ó. O lucro em função de x é 180x menos 116 menos 3x² menos 232. Tá? Então, olha só. O menos 3x² eu vou trazer aqui para frente, só para melhorar a visualização, certo? Menos 3x². O mais 180x eu vou deixar aqui no meio, certo? E aqui, ó, menos 116 menos 232 vai dar menos 348, certo? Então, essa é a minha função lucro. Repare que o A é negativo, então eu tenho um ponto de máximo, uma concavidade para baixo, ponta de máximo. Então, existe um lucro máximo. O que a questão pede é qual a quantidade que deve ser produzida, qual é o x que eu devo substituir a função para obter o lucro máximo. Claramente, a função pede o x do vértice. Então, a gente vem aqui e vai calcular quem é o x do vértice, que é menos b sobre 2a. O b é 180, menos 180 sobre 2a. O a é menos 3, toma cuidado para não esquecer o sinal negativo do 3. Então, menos com menos vai se cancelar. 2 vezes 3 vezes 6. 180 dividido por 6 é igual a 30. Ou seja, o número de unidades produzidas para gerar o lucro máximo deve ser de 30 unidades. O que nos garante como alternativa correta a letra B.